Muito boa tarde, povo abençoado do Senhor, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que estão aqui conosco. Estamos iniciando mais uma tarde de bênção em seu lar. Hoje, segunda-feira, né? Hoje já é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Que a sua tarde, que a sua noite, que a sua semana possa ser uma semana de vitória, de bênção, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando esta tarde de bênção, acreditando que esta programação vai ser bênção na sua casa, no seu lar, na sua vida. Temos pedido a Deus, temos orado para isso, que possamos ser um canal de bênção, né, na vida das pessoas, na vida de vocês que nos assistem. Então eu fico feliz, eu louvo e adoro a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando. Você que tem aberto a porta do seu lar para entrarmos com essa programação. Que Deus possa te abençoar ricamente. Né? Temos um compromisso com a palavra, temos um compromisso com o reino de Deus, temos um compromisso com vocês. Né? Tudo aqui é feito na simplicidade, mas com amor, mas principalmente com compromisso. Como eu sempre falo, eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero ficar fora, né, do reino dos céus. Então eu prezo, eu luto, né, para mim, naquele dia, não ser envergonhado. E também peço a Deus, temos levado a palavra simples como ela é, mas uma palavra que é poderosa para libertar, para curar, para salvar. Você que nos ouve, que nos assiste, você que tem ouvido a palavra de Deus e tem praticado, tem guardado, você está no caminho certo. Né? Porque um dia nós vamos deixar este mundo e vamos estar para sempre com o Senhor. Enquanto estamos aqui, o Senhor vai cuidando de nós também neste mundo. Temos aflições, sim, o próprio Cristo diz, mas Ele cuida de nós. E Ele é o exemplo, Ele venceu. E nós, se crermos nele, se olharmos para Ele, vamos vencer em nome de Jesus. Porque a nossa segurança, a nossa força não está em nós. A nossa crença não está em nós, é no Senhor. É Ele que nos dá força para vencermos o mundo, para vencermos o diabo, para vencermos a nós mesmos, a nossa natureza, né, tendenciosa ao mal. O problema, como eu disse, o problema não é a nossa carne, o problema é o mal, o pecado que está entranhado na nossa carne. Né? Quando o homem pecou, né, o pecado entrou na vida do homem e Jesus veio para resolver esse problema. Entendeu? Mas se nós não nos enchermos de Jesus, se nós não obedecermos a palavra, se nós não deixar o Espírito de Deus dominar a nossa vida, nós certamente pecamos. Começamos a agir de maneira que contraria a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que desagrada a Deus. Era assim o povo do passado. E nós também somos tendenciosos, se não vigiarmos, irmão. Salomão, o homem mais sábio, né, que teve na face da terra. Homem sábio que Deus deu sabedoria a ele, deu glória, deu riqueza. No final da vida dele, irmãos, eu estou falando o homem mais sábio, né? Mas era homem, não deixou de ser homem. No final da vida dele, ele se corrompeu. Começou a adorar outros ídolos. No final da vida de Salomão, um homem mais sábio, um homem que Deus apareceu para ele 2 vezes, um homem que tinha de tudo que ele queria. E no final da vida dele, ele se corrompeu. Então, olha o perigo. A Bíblia mostra isso para nós tomarmos cuidado, para não acharmos que nós, tendo tudo, estamos livres de errar, de falhar contra Deus. Ele tinha tudo, ele não precisava disso, mas foi corrompido. Por quê? Por causa das multidões de mulheres que ele tinha. Ali mais é por causa de aliança que ele fazia com os outros, né, com os outros reis ali, com os outros lugares. Aí é por isso que ele tinha aquele tanto de mulheres e concubina. E isso corrompeu o coração dele. Então nós devemos tomar cuidado, não estamos isentos, mas precisamos estar olhando, vigiando, orando em todo o tempo. Não podemos deixar de vigiar. E nesta tarde eu quero falar um pouquinho da oração de Daniel.
né? No capítulo 9 de Daniel, do profeta Daniel, fala da oração dele. Sabemos que ele era um homem que orava 3 vezes por dia, mesmo estando na Babilônia. Tentaram parar ele de orar, né? Os inimigos, o diabo, né? Irritado com a oração do Daniel, e foi lá, tentou parar ele, mas nós vemos que não adiantou. Deus foi com ele, foi lançado ali na cova com os leões, por causa da fidelidade de oração que ele tinha, e os leões não destruíram Daniel, porque Deus estava com ele. E sim destruiu os seus opositores, que foram lançados lá e todos morreram. Então, Deus sempre está pronto para livrar o homem e a mulher que tem uma vida de oração, uma pessoa que tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com pessoas que têm compromisso com ele. Nós olhamos para a vida de Daniel, aqui nesse capítulo 9, ele começa a orar porque ele entendeu, lendo, ele entendeu as profecias que Deus tinha falado para Jeremias, que eles iam ficar 70 anos cativos, e ali já estava cumprindo o tempo, né, do povo voltar. E ele começou a orar, interceder, confessando os pecados. Aqui no versículo 2, ó, no ano primeiro do seu reinado, de Assuero, né? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Aí ele começa: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e demos ouvidos aos teus servos, não demos ouvidos aos teus servos profetas. Aqui ele começa, irmãos, confessar o pecado da nação. Ele começa a se humilhar. Ele viu que Deus tinha uma promessa para com aquele povo, mesmo eles sendo destruídos, foram levados para longe da sua terra. Mas esses jovens, a gente sabe da história dos amigos dele também, de Daniel, eles foram fiéis, mesmo longe, mesmo sabendo que a cidade deles estava destruída. O templo foi destruído, mas eles continuaram fiel a Deus. Eles sabiam que eles estavam ali por causa do pecado da própria nação. Deus não deixa o pecado passar em branco. Deus não passa paninho quente. Deus não tem jeitinho, tem de confessar. Aqui Daniel começa a confessar os pecados das nações e se humilhar com rogos, com pano de saco. Isso é um costume que eles tinham, né? Tirava a roupa e punha uma roupa mais rude que tinha. A gente vê alguns aí fazendo isso, mas tem nada a ver com isso aqui. Ele era um sinal de humilhação. Ele se humilhava com jejum, com rogos, em pano de saco e cinza. Eles se humilhavam bastante na presença de Deus para alcançar misericórdia. E Daniel, um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que Deus honrou ali na Babilônia, mas ele amava a sua pátria. Ele fazia parte do povo de Deus, ele não se corrompeu ali em Babilônia, né? Ficaram lá 70 anos, mas ele continuou fiel. Aqui ele entende que o tempo já está terminando do cativeiro deles, para vencer os 70 anos que Deus tinha falado que deixou eles fora, uns 70 anos no cativeiro. Ele começa a orar, a se humilhar, a buscar a face do Senhor, em favor do seu povo. Ou se nós, né, pensássemos dessa maneira e agíssemos assim. Imagina nós todos como cristãos, né, se unissem. É dever nosso de estar orando pelo Brasil, orando pelas nações, clamando em favor das almas, né, porque o Senhor quer salvar. O diabo faz de tudo para que as pessoas continuem na ignorância. Quem cega as pessoas é o diabo, irmãos. O diabo cega o entendimento das pessoas. Por isso que muitas das vezes a gente fala do evangelho para alguém, às vezes dentro de casa. A gente fala e a pessoa parece que está cega. Realmente elas estão cegas espiritualmente. Porque quando cair a escama dos olhos delas,
elas vão reconhecer a miséria que elas estão e vão aos pés do Senhor. Aconteceu isso comigo. Quantos falavam do evangelho para mim? Quantas vezes eu ia na igreja, me entrava no ouvido e saía do outro, não conseguia entender. Né? Parece que a mente estava cauterizada. Mas um dia, as escamas caíram, os meus ouvidos espirituais foram abertos, eu reconheci a miséria que eu estava. Eu reconheci que eu precisava de um Salvador. Urgente. Urgente. Eu percebi que eu precisava de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, quando as pessoas não entendem, é porque o diabo cega a mente delas, o entendimento. O mundo também tem muito prazer para a nossa natureza carnal para oferecer, irmãos. É gostoso, né? Dá prazer para a carne, mas nem sempre os prazeres que nós damos para a carne, né, condiz, né, com a conduta do cristão. Por isso que o Senhor nos ensina a negar a nós mesmos. Porque tem coisa que vai desagradar a Deus, tem coisa que Deus não aprova, então nós precisamos, muitas das vezes, para agradar a Deus, precisamos agradar a nós. Quem está disposto a desagradar a si mesmo para agradar a Deus? É com essas pessoas que o Senhor conta. Daniel estava longe da sua pátria, como escravo, mesmo Deus exaltando ali, mas ele era escravo, era estrangeiro, quem dominava era a Babilônia na época. Eles faziam o que queria com as pessoas. Pode ver que quando os magos não adivinharam, não conseguiram interpretar a visão ali, o sonho, a visão do rei Nabucodonosor, ele queria matar todo mundo, ele tinha esse poder. Vou matar todos os magos, todos os adivinhos, vou matar tudo. Mas Daniel, Deus deu graça para ele, ele conseguiu discernir e não houve aquela matança dos magos, dos adivinhos. Ele era o chefe, ele livrou todos ali da morte. Porque Deus deu a revelação para ele. Então a gente vê que Deus cuida e usa os seus servos aonde eles estiverem. Aonde nós estivermos, podemos ser usados por Deus, podemos ser um agente de Deus. Lembra de José ali no presídio, lá no cárcere? Deus dando interpretação de sonhos para ele, do padeiro e do copeiro dentro do cárcere, irmãos. Então Deus usando o seu servo, Deus usa nós aonde estivermos. Mas aqui Daniel tinha um compromisso com Deus, a ponto, o compromisso dele era tão grande com Deus, que ele foi lançado na cova com os leões por causa, ele não deixou de orar. Ele não deixava de orar. Oh, mas isso me fascina, irmãos. Muitas das vezes resistimos, não queremos orar. Fazemos de tudo e não queremos orar, não temos um tempo a buscar a face de Deus e temos toda a liberdade. Quem não pode entrar no seu quarto e orar e buscar a face do Senhor? Quem não pode fazer isso? Todos nós, eu acredito que pode. A maioria de nós temos essa condição, mas muitas das vezes não queremos. Muitas das vezes estamos intertidos com tantas coisas e não temos esse tempo, esse desejo, essa vontade, essa fidelidade com Deus, esse amor para com Deus. Mas Daniel, em terra estranha, com a sua nação destruída, com o tempo destruído, ele não deixou de confessar os pecados do povo, interessado em coisa maior. Ele não estava, se nós analisarmos a oração dele, ele não estava intercedendo por ele. Ele estava intercedendo pelo povo, confessando o pecado do povo, pedindo que Deus viesse cumprir aquilo que ele tinha prometido, de trazer eles de volta para a terra que eles tinham sido levados, levar eles de volta. O interesse dele era maior, não era somente, o interesse dele não era egoísta. É dessas pessoas que Deus gosta. É dessas pessoas que Deus conta, é dessas pessoas que Deus ouve a oração. Pode ver que teve resposta, Deus mandou até um anjo para dar a resposta a Daniel. Houve batalhas, foram vários dias, mas tinha a resposta de Deus. Você pode ver que era Deus, que era o diabo agindo, porque ele tentou impedir a resposta. Mas nada impede o agir de Deus, a resposta chegou. Demorou uns dias, mas chegou. Assim, meus irmãos, e o interesse de Daniel não era por si, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma cura, não.
Ele confessava o pecado da nação, clamando, engrandecendo a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele. E ele teve grandes revelações, porque ele era um homem fiel a Deus. E o Senhor, nesses últimos dias, irmãos, ele conta com homens e mulheres fiéis a ele. Ele espera de mim e de você que sejamos fiéis como Daniel, como os amigos dele também, que foram a ponto de lançar na fornalha de fogo para não adorar uma imagem de escultura. Porque era uma terra bem idólatra onde eles estavam. Longe de casa, longe do templo, longe dos seus costumes, mas fiéis a Deus. Deus quer que nós também possamos ser como Daniel. Aonde você estiver, seja fiel ao seu Deus. Dá bom testemunho, que as pessoas possam olhar em você e falar, ali verdadeiramente um crente. Trate as pessoas bem. Você quer ser bem tratado? Trate as pessoas como você quer ser tratado. No trânsito, no trabalho, você que é patrão, você que é empregado, trate as pessoas bem, seja fiel. Você que é empregado, dê o melhor. Mas meu patrão é ímpio, não importa. Aí que você tem que fazer melhor mesmo, para que ele possa ver. Aquele crente, aquela crente, eles faz diferença. Amém? É assim que o Senhor nos chama. Ah, mas meu patrão é mau. Se ele te faz mal, faça bem. Pague o mal com o bem. Essa é a conduta que o Senhor espera de nós. Você acha que Daniel estava aqui numa boa vida, longe da sua nação, sabendo que a nação foi destruída, sabendo que eles estavam debaixo do juízo de Deus, sabendo que ele poderia, como aconteceu, ser morto por causa da sua fé, mas ele não negou a Deus. Fizeram o decreto para que ninguém orasse ou buscasse outro Deus a não ser o rei, né? Mas Daniel continuou buscando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Foi condenado por isso. Mas Deus livrou ele dos leões. Não livrou ele da cova, mas livrou dos leões. Leões teve que jejuar. E eles estavam famintos. Porque assim que tiraram Daniel, jogaram os acusadores e a família deles antes de cair no chão. No fundo ali da cova. Eles foram despedaçados nos ar, até os ossos. Está na Bíblia. Mas Deus fechou a boca do leão. Deus não deixou o leão fazer nada com o servo dele. Isso é poder de Deus ou não é? Depois pegaram os acusadores, muitas pessoas, porque tanto os acusadores como as famílias deles foram lançados. E os leões despedaçaram eles nos ares. Tanta fome que era dos leões. Mas Daniel, eles não fizeram nada. Por quê? Deus não deixou, irmãos. É só Deus que pode fazer isso na vida do homem. O intelecto não pode. A sabedoria não, né? A grandeza do homem não, o nome afamado não, mas quando o homem e a mulher são tementes a Deus, não temendo nem a morte, prioridade o reino de Deus, prioridade agradar a Deus, Deus faz isso. Ainda fora as revelações que ele teve, coisas que da época, coisas que já aconteceu e coisas que vão acontecer. Deus deu grandes revelações para o profeta Daniel. Porque ele era um homem fiel, irmãos. Vale a pena ser fiel. Vale a pena temer a Deus e obedecê-lo. E ele obedecia a Deus. A gente vê que no princípio, quando ele chega ali, ele nem quis se contaminar com o manjar do rei. Preferiu comer legumes. Sementes, legumes, mas não quis comer da comida boa, da bebida do rei, não. Porque era tudo oferecido a deuses. E ele tinha ciência disso. Eu vou comer com, bebida, vinho, comida aí oferecida a Deus? Não, prefiro comer só legume, porque eu acredito que eles não ofereciam a Deus os legumes, aos deuses dele, os legumes, e bebia água e comia legume. Ele ficou, por causa da sua fidelidade a Deus, eles ficaram mais fortes do que os outros. Até o alimento, Deus punha as mãos, que os nutrientes daquele alimento Deus multiplicava os nutrientes do alimento que ele comia, que eles comiam, que eles ficaram mais vistosos do que os outros que comiam carne, comiam todas as outras coisas. É isso que Deus faz. Na fidelidade de Deus, Deus nos honra. Por ele ser fiel, Deus fez grandes coisas através da vida de Daniel.
um homem temente a Deus, um homem que na época dele tinha tudo, né, para negar a Deus. Porque se fosse talvez uma pessoa que não tivesse, se Deus nos amasse, ele podia ter essa dúvida. Ele não deixava que o inimigo nos destruísse, porque o inimigo deles, mesmo eles estando em pecado, o povo de Judá, de Jerusalém estando em pecado, mas o povo ali era muito pior do que eles. Mas Deus usa até o mal para corrigir os servos dele. Nós já falei isso aqui, nós já aprendemos isso. Deus usa o mal. Tem situações que Deus usa o diabo para cumprir os propósitos dele. Usa. Deus tem situações que Deus usa até o diabo para cumprir os propósitos dele. Geralmente com coisa má, porque o diabo não faz nada de bom. Deus permite o diabo agir para cumprir os seus propósitos. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que eu já até tratei desse assunto, quando a gente vê uma pessoa, né, que se diz, uma pessoa se gabando, uma pessoa que se diz que é muito usado, como eu falei, Deus usa quem Ele quer. Mas a fidelidade do homem, a fidelidade da mulher, vai refletir agora e lá na frente. A fidelidade, observa isso, a fidelidade sua hoje com Deus, reflete hoje também e reflete lá no porvir. Agora a infidelidade do homem e da mulher, talvez hoje não reflita. Mas lá no porvir, com certeza. Com certeza a infidelidade lá vai ser barrada. Lá vai ser barrada. Então precisamos, irmãos, agir como o profeta Daniel. De ter misericórdia da própria nação dele. E começar a clamar, a jejuar, a rogar em favor dos seus compatriotas que tinham pecado, que tinham desobedecido a Deus, por isso que eles estavam ali no cativeiro. E Daniel reconheceu e começou a confessar: Senhor, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Olha só o profeta confessando: nós, Senhor, como nação, e eu muitas das vezes eu dobro o meu joelho aqui e confesso: Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Nós temos agido impiamente, nós somos idólatras, nós somos pecadores. Eu não faço isso, assim, muitas coisas, mas eu confessando o pecado da nação. Muitas das vezes eu faço isso. Senhor, tenha misericórdia das nossas iniquidades, das nossas injustiças, porque fazemos parte, irmãos. Para Deus ter misericórdia da nossa nação. Assim Daniel fazia. Olha só, e não demos ouvidos aos teus servos. Deus sempre mandava profeta, uns eles mataram, uns, né, expulsaram, uns calaram, mas sempre Deus mandava os seus servos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então Deus não deixa de avisar. Deus não deixa de avisar. Deus sempre avisa. Deus não é mau, irmãos. Ele é bom. Nosso Deus é bom. Nós que somos tendenciosos à maldade, a deixar a Deus, a querer viver da nossa maneira, a querer agir da maneira que pensamos, irmãos, nós temos regras. Se queremos ser vencedores, se queremos fazer parte do povo de Deus, precisamos observar as regras. Está aqui, na Bíblia. Temos regras, irmãos. Temos o livre-arbítrio? Temos. Todos nós fazemos o que queremos. Mas um dia vamos prestar conta daquilo, do livre-arbítrio que temos. Eu posso escolher servir a Deus ou não. Deus não obriga ninguém a servir. Não vejo em lugar nenhum Deus obrigando. Mas tem as consequências daquilo que eu faço hoje, vai ter consequência lá na frente. E a Bíblia diz, não sou eu, irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não estamos aqui falando, você vai para o inferno, amedrontando as pessoas. De jeito nenhum, nossa intenção não é essa. A nossa intenção é pregar a palavra como ela é. E se for olhar para
as palavras de Jesus, se nós formos analisar, ele falou muito mais do inferno que do céu. Por quê? Advertindo as pessoas. E ele continua falando nos dias de hoje. Tem o céu? Tem, mas tem o inferno também. Tem a salvação? Tem, mas tem a perdição. Tem Deus? Tem o diabo também. Devemos entender isso. E muitos, infelizmente, querem ver só o lado bom. Não tem diabo, não tem inferno. Deus não vai lançar seus filhos no inferno. Lógico que não vai mesmo. Os filhos dele, não. Mas as criaturas que não aceitam Jesus, que não entram pelo caminho de Jesus, não é eu que falo, a Bíblia fala que não herdarão o reino de Deus. As nossas atitudes que vai nos colocar ou no céu ou no inferno, as nossas atitudes. Deus nos deu livre-arbítrio, Ele nos mostra 2 caminhos. É nós que escolhemos. O caminho da renúncia, que leva ao céu, ou o caminho de vai de qualquer jeito que leva para o inferno. A escolha é nossa. Amém? A palavra da tarde está boa? Amém? Pode dizer um amém onde você está? É palavra, irmãos. Então nós vemos aqui, para terminar, nós vemos aqui o exemplo do Daniel, profeta Daniel. Longe de casa, ainda jovem, quando ele foi para o cativo. Longe de casa, longe do tempo, porque eles eram muito patriotas, aquele povo. Eles davam a vida pela pátria. Mas não pensavam nas consequências do pecado que eles cometiam, porque Deus sempre dá corda para a pessoa. A pessoa começa a pecar, Deus não vai punir ele na hora. Assim era eles. Então eles começavam com um pecadinho, ia pecando, Deus não fazia nada. Eles iam. Deus não fazia nada, no sentido assim de corrigi-los de imediato. Mas Deus sempre mandando profeta, ó, melhora a conduta, muda de vida, vai vir um cativeiro, sai desta vida, converta ao Senhor. E eles não davam ouvido. Até o ponto que não teve mais jeito. Aí Deus veio e fez justiça. Aí usou um povo terrível, pior do que eles, para fazer justiça com eles. Porque só o mal que faz pode proceder de maneira maldosa, né? Então ele usava povo pior, sim, no sentido espiritual muito pior, para fazer justiça no povo dele. Mas depois Deus cobrou deles também. Depois Deus fez justiça sobre, né, aqueles que sobre Babilônia também. Foi destruído. Então, meus irmãos, que nós possamos atentar para a palavra do Senhor. As minhas palavras até dá a impressão que até repetitiva, mas não é, irmãos. É o que Deus tem colocado no nosso caminho, é o alimento diário. Não adianta a gente ficar aí querendo procurar uma palavra que venha massagear o nosso ego. Muitos erram, sofrem, são destruídos porque elas estão no erro e quer palavras que venham massagear o ego dela. Muitas pessoas não querem saber de correção, não. Está no erro, está no pecado, está fazendo tudo errado e quer ouvir palavra de bênção. Vai ouvir, você vai ouvir o que você quer, mas quer saber lá na frente. E lá na frente? Sabe que está certo? Sabe que Deus está provando? A minha preocupação não é agradar os ouvintes. A minha preocupação é falar o que Deus manda. Porque o meu compromisso maior é com Deus, depois com vocês. Mas o que Deus manda eu tenho que falar. Não posso me calar. Meu compromisso é com Deus. Eu já fiz esse contrato com Deus, vamos dizer assim. Já orei ao Senhor muitas vezes. Falei, Senhor, o que o Senhor me mandar dizer, aonde eu for, eu vou dizer o que o Senhor mandar. Muitas das vezes não somos muito aceitos, porque o povo quer ouvir, recebe e não importa, não tem mudança de vida. Mas a nossa preocupação, irmãos, é com a salvação. Jesus cura, tem curado, eu tenho testemunhos. Jesus liberta, temos testemunhos. Jesus faz milagre. Mas o maior milagre é a salvação. Jesus veio para salvar o que você havia perdido. E não veio só para curar. E não veio só para libertar. Ele fez sim vários sinais. O ministério de Jesus é recheado de sinais para que as pessoas pudessem crer. E não mudou nos dias de hoje. Aqui nós pregamos, Jesus tem feito muitas maravilhas. Mas a priori é a salvação. Porque no céu, eu já falei, você pode entrar doente fisicamente, com câncer,
com doenças terríveis, esclerose múltipla, qualquer doença, você pode entrar no céu. Se você serve a Jesus, se você crê em Jesus, você pode entrar no céu doente. Agora, do que adianta a pessoa buscar só a cura, o bem-estar, só a cura e depois ser reprovado? Chegar lá o Senhor, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, a doença que impede da pessoa entrar no céu é a iniquidade, é o pecado. A pessoa pode estar saradão, mas se a alma dela estiver em pecado, ela não entra. Agora, a pessoa pode estar doentão, cheio de doença, de bengalas, cego, surdo. Se ela crê em Jesus, ela entra no céu. Tá vendo a diferença? O pecado é muito pior do que as doenças, do que as enfermidades, do que a deteriorização do nosso corpo. É muito mais abrangente. Por quê? Ela leva a pessoa para o inferno. E a doença não leva a pessoa para o inferno. Se ela crê em Jesus, ela vai para o céu. Mas também se ela só por ela estar doente, ela também não entra do céu, não. Ela tem de crer em Jesus, no sacrifício daquilo que Jesus fez. Então a doença do pecado é um câncer maligno na alma. Se não for tratado, ele leva a pessoa a passar uma eternidade longe de Deus. Agora, o câncer físico, ou qualquer outra doença, se Jesus não curar, se ela crê em Jesus, ela vai estar no céu. E quando ela ressuscitar, vai ressuscitar num corpo glorioso. Num corpo incorruptível. Aí não tem mais câncer. Quem morre no Senhor, com câncer, com qualquer outra doença, ela não vai ressuscitar com aquele corpo doente. Ela vai receber um novo corpo, um corpo como o do Senhor. Jesus é a primícia dos que dormem. Né? Jesus é as primícias. Vai receber um corpo glorioso, que não se corrompe mais como este. Né? Amém? Vamos servir a Deus como Daniel, vamos ser fiel, vamos continuar orando, vamos ter o desejo pela oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que ele poderia ser morto. Ele não parou, ele preferiu orar, continuar buscando o Deus dele 3 vezes ao dia. Que nós possamos ter o Daniel como exemplo. E as orações dele não eram egoístas, não. Ele orava pela nação que estava no cativeiro. Ele orava pelos seus irmãos de Israel que estavam ali naquela situação. Que os nossos desejos, pensamentos possam ser desta maneira. Que nós possamos agir, né, da forma como Daniel agiu. E o Senhor, com certeza, vai nos honrar. Oremos nesta tarde. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, estamos aqui nesta tarde, Senhor. Desta segunda-feira. Senhor, dia 18 de setembro de 2023. Eu quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder estarmos transmitindo a palavra do Senhor como ela é. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Está aqui esses cadernos que nós usamos, Pai, para anotar os pedidos de oração. Visita, Senhor, cada nome, cada pedido que está aqui, curando, libertando, salvando, abrindo portas, fazendo milagre. Senhor, no nome de Jesus, Pai, esta palavra que nós ministramos nesta tarde, usamos o texto base ali de Daniel 9, na oração de Daniel, o profeta Daniel, que nós possamos ser fiel, Pai, ao Senhor como Ele foi. Mesmo longe de casa, mesmo como escravo ali naquele país, Ele continuou fiel à Tua palavra, continuou fiel aos Teus mandamentos. E o Senhor honrou Ele ali. Pai, nos ajuda a ser fiel, diante das circunstâncias da vida. Nos livra do mal, que nós possamos ter discernimento e fazer aquilo que agrada o Senhor. Nos dá uma tarde abençoada. Visita os que estão doentes, com dor, internados, hospitalizados, pessoas que vão fazer cirurgia, pessoas que já fizeram cirurgia. Visita nesta tarde, toca, Deus. Dá saúde física, mental e espiritual para o teu povo. Abre portas para aqueles que estão com portas fechadas. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvintes. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um. Todos que estão orando comigo. Que eles possam ser tocados pelo Senhor nessa hora. Recebendo paz, cura, libertação, saúde. Receba saúde.
que toda dor vá embora, toda doença seja repreendida, em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra, receba essa oração, receba a tua cura, teu milagre. Se Deus permitir, estaremos aqui às 0 horas, na oração da madrugada. Vocês são o nosso convidado. Compartilhe essa palavra com seus ouvintes, com seus amigos, com seus contatos. Compartilhe esta palavra, nos ajude a fazer a obra de Deus. E também, nesse momento, vamos ouvir um testemunho. Se Deus quiser, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Ficam todos com Deus. Ótima tarde de segunda-feira. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Bom dia e a paz, pastor Eurípides e pastora Débora. A gente não pode só estar pedindo orações, só querendo bênçãos, né? A gente tem que também falar do que a gente tem recebido, né? Das bênçãos que Deus tem sido misericordioso com a gente. E eu não tive assim, muito tempo para isso, que eu tenho corrido muito atrás de médico, né? Por causa da dor no peito, muita falta de ar. Isso aí foi depois que tomei a vacina, a Pfizer. Me deu essa dor, nunca mais saiu. E comecei a sentir essas faltas de ar. Mas vamos às vitórias, né? Eu tinha um dinheiro para receber de herança, que viria de uma certa prefeitura, que um tio, antes de falecer, deixou para mim. E era para me receber em 10 anos parcelados. Me pagaram 7 anos e cortou. Aí eu não fui atrás. Falei, foi ganhado mesmo, deixa para lá. Um dia o senhor pastor orando falou, né? Pessoas que já não acreditavam mais em receber um dinheiro atrasado, que naquele dia tomasse posse que ia receber. Eu tomei posse. E naquela mesma semana eu recebi uma ligação de um advogado de Ribeirão Preto avisando que eu tinha ganho a causa, que ele era novo lá no sindicato e que eu tinha ganhado a causa. Ele achou meus problemas lá e ele ganhou na justiça e que eu ia receber. E dentro de poucos dias o meu dinheiro veio totalmente, todos aqueles 3 anos que faltaram, com juros, correção monetária, tudo certinho. E outra bênção, sábado, meu marido, ele já tem uma certa idade, né, 72 anos, eu também, mas ele não tem assim, muito juízo, precisa estar em cima dele. E ele tem um carro que é muito bom, e ele havia mandado consertar esse carro, gastou 5.200 para deixar o carro quase zero. E ele me sai sábado e foi no estacionamento aqui da cidade, estacionamento assim meio, sabe, que só usa coisas, né, que não é lícitas, né? E foi lá e trocou o carro dele por um carro lá tudo fodido e ele ainda ia voltar 13 mil reais. Chegou em casa numa alegria, não conseguia nem falar, porque ia trocar o carro. Aí eu conversando com ele, ele contou tudo certinho. Eu fiquei uma arara com ele, fiquei brava, fiz ele sentar, conversei com ele. Ele falou, não, mas o carro é meu, eu já troquei, não quero nem saber. E saiu. Eu fui pro quarto, fui orar, pedi para Deus que não desse certo, porque aquele carro que ele tá, foi Deus que deu para ele. Era um sonho que ele tinha de aprender a dirigir, ter um carro. E um dia, voltando da igreja, eu era da igreja Assembleia de Deus, hoje não vou em nenhuma mais, porque minha visão é curta, né? Da Assembleia de Deus, eu chegando aqui, eu vi um carro na garagem, e lá na igreja tinham falado para mim, uma missionária que veio de Franca visitar nós, veio e falou para mim, você tem 2 bênçãos para receber, que eu sofria de angina e arritmia. Aí ela veio e falou, olha, na área da saúde do coração, você vai ser curada e você vai ter uma grande surpresa. Deus vai dar um presente para você, vai estar na tua garagem. A hora que você chegar, você nem vai acreditar. Eu vim embora, chegando em casa, quando abri o portão, aquele carro dentro da minha garagem e ele no volante dando risada. Aí eu até esqueci do que a missionária me falou e eu fiquei brava com ele e tudo. Aí minha nora estava junto, falou, ei, você esqueceu da bênção que você recebeu dentro da igreja? Eu falei, é verdade, né? Eu falei para ele, mas para que esse carro? Ele falou, para você. Você não sonha em ter uma carta, em ter um carro? Comprei para você.
Bom, eu não consegui tirar, virou um rolo danado, que eu estava velha, eu tinha 58 anos. Meus filhos não deixaram eu tirar. Aí ele falou assim, tudo bem, pois eu comprei o carro, eu não vou vender, e vou eu tirar a carta. Aí ele foi aos 63 anos, né? Depois de eu lutar muito para ver se conseguia, não conseguia, e foi ele. E tirou a carta, né? A coisa, o sonho dele desde 18 anos. E aí tá ele com esse carro dirigindo até hoje, né? Já faz quase 10 anos. Então esse carro foi Deus que deu. Eu falei com ele, Senhor, foi o Senhor que deu esse carro e esse carro não vai sair da garagem. Ele não vai trocar, o Senhor vai pôr a mão lá, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Vai ser desfeito esse negócio aí. E aí, daí a pouco ele volta de novo e brigando comigo. Aí chegou minha filha e meu genro. O que está acontecendo? Aí ele contou, eles puseram ele no carro, falou, vamos lá ver. Foram. Chegaram com ele bravo, xingando ele, chamando ele de moleque, parece que tem 15 anos, falou que lá é uma sucata, nem placa tem, vai saber se é roubado. E aí ele falou, tá bom, então eu vou desfazer o negócio. Falou, onde você viu um carro do zero igual o tal do senhor? Ficou em 5.200, 5.700 para consertar. Motor, tudo, trocou todas as peças que estavam muito usadas. Ele falou, não tem nem cabimento o que o senhor fez. Pegar aquela sucata lá e ainda devolver 13 mil reais. Onde está a tua cabeça? Aí depois, no domingo, ele foi lá. Né? Eles moram já, a casa deles é mesmo lá no estacionamento. Ele foi lá, bateu palma. Aí o moço que vendeu não estava o pai. Ele falou, o senhor volta amanhã, na segunda-feira, que vocês conversam aí. Aí na segunda-feira, quando ele voltou lá, o rapaz falou, não, estava tudo errado, eu não dei nenhum documento para o senhor não deu um documento nenhum para mim, o senhor não me trouxe o carro, eu também não dei o meu carro para o senhor levar, então eu achei que estava erro, então não devia ter feito aquilo. Eu já tirei, já baixei como é que fala? Ele tinha passado o cartão do meu marido. Meu marido entregou o cartão para ele e senha, porque meu marido não sabe mexer com isso. E ele tinha feito tudo já pelo cartão. Ele falou, não, eu já dei baixa em tudo, o senhor não deve nada, nem eu nada para o senhor. O dia que o senhor quiser, o senhor vem com dinheiro e compra. Aí o senhor vê o que Deus faz, né? Desfez o negócio, tá bom? Eu só tenho que agradecer esse Deus maravilhoso que nós servimos e agradecer a vocês, né? Que faz tantas orações, tantas bênçãos por esse mundão afora. Eu sou uma mulher de oração, eu sou de dormir pouco, levanto muito à noite para orar, oro à noite, oro de madrugada, oro durante o dia, estou sempre orando, sempre buscando, intercedendo por todo o nosso Brasil, nosso mundão, né? E que Deus abençoe muito vocês, muito obrigado por tudo, tá bom? Já falei demais, tá? Que Deus abençoe, tchau, tchau.